Olá pessoal, retornando, Ana Kátia, professora de Geografia, vamos continuar estudando as revoluções industriais. Estudamos a primeira Revolução Industrial, estudamos a segunda Revolução Industrial e vamos iniciar agora a terceira Revolução Industrial. Lembrando que estudar revoluções industriais é estudar a industrialização clássica. Estudar a industrialização clássica é analisar países centrais. Vimos primeira Revolução Industrial, Inglaterra, que inicia com carvão mineral. Analisamos a segunda Revolução Industrial, é o momento do petróleo, da indústria automobilística. Trabalhamos com a mudança de capital. Na primeira, o concorrencial. Na segunda, o monopolista, que existe até hoje, concentrador. Vimos que aqui já se falava do taylorismo e que continua na segunda Revolução Industrial com o modelo fordista. E agora a gente entra na terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, ela tem como marco a década de 70, 1970. Essa terceira Revolução Industrial é considerada a revolução técnico-científica e informacional, a revolução de tecnologia de ponta. Aquela que tem por prioridade desenvolver setores como a informática. Produzir carros, isso até os países emergentes já sabem. O objetivo dos países centrais agora é desenvolver aquilo que tem o maior valor agregado, que o mundo mais quer e paga por isso. É a informática, é a robótica, é a biotecnologia. Então, quando você fala em desenvolvimento de tecnologia de ponta, você está pensando num desenvolvimento que requer algumas coisas. Não tem como ter tecnologia de ponta se você não priorizar a mão de obra qualificada. Falar em tecnologia de ponta é lembrar que você tem que ter investimento em educação para que o seu trabalhador seja qualificado e, portanto, criativo. O criar, o inovar é extremamente necessário. A cada dia, uma empresa cria um novo produto. Se você não criar um novo, você fica fora do mercado mundial. Então, é necessário investimento educacional. Falar em tecnologia de ponta é falar que é necessário investimento em pesquisa. Eu tenho que ter um governo que tenha por prioridade pesquisa e educação. Ora, essas características são mais vistas em países centrais. Por isso, eles são destaques no setor de tecnologia de ponta. O fato de você ter tecnologia de ponta significa que você já pode produzir o diferente. Antigamente, eu só sabia produzir um tipo de caneta, caneta Bic. Hoje, eu tenho modelos variados de caneta. Há uma produção diversificada porque eu incentivei essa produção, porque eu sei usar e desenvolver tecnologia, porque eu tive investimento em pesquisa e criatividade. Ora, antigamente você só tinha a Mônica, a bonequinha Mônica, Cebolinha, Cascão, iguais. Ou seja, a Mônica tinha um vestidinho vermelho. Pronto, era assim a Mônica. Hoje, quando você vai nas lojas, você percebe que na época do Dia dos Namorados, a Mônica vem com coração. Na época da Páscoa, a Mônica vem vestida de coelhinho de Páscoa. Na época do Natal, a Mônica tem o chapeuzinho do Papai Noel. Ou seja, a mesma mercadoria Mônica, ela vai tomando formatos diferenciados. Essa é a característica da terceira Revolução Industrial. Inventar, inovar, ser criativo e criar produtos constantemente. Ora, eu tenho que incentivar que você compre o tempo inteiro, para que eu possa produzir o tempo inteiro e que meu produto não fique encalhado. No momento em que eu passo a ter essa tecnologia de ponta, eu passo a desenvolver outras fontes de energia. Além do carvão e do mineral e do petróleo, que ainda são extremamente utilizados até hoje, continuam se destacando em uso, o petróleo é a fonte mais usada, mas eu já posso ter energia alternativa. O mundo começa a inovar, começa a criar energias alternativas, a eólica, a solar, a biomassa, fontes energéticas diferenciadas, buscando inclusive energias que sejam renováveis, que não se esgotem, como o petróleo e o carvão mineral se esgotam, e energias não poluentes, diferente do petróleo e carvão mineral, que são extremamente poluentes. Então, o objetivo é buscar energias alternativas. Aí tem que ter um cuidado. Uma questão que fala assim, assinale a alternativa que contenha características da terceira Revolução Industrial.
Aí tem energia alternativa. Beleza. É uma característica da terceira revolução industrial. Agora ele coloca assim, assinale alternativa que contenha o tipo de energia mais utilizada hoje. Embora o objetivo seja energia alternativa, a mais utilizada hoje ainda é o petróleo. Então, a terceira revolução industrial marca a energia alternativa, mas o maior uso ainda é o petróleo. A gente não consegue ainda substituir o petróleo. Lembrando também que ele tem derivados. Ora, nessa terceira revolução industrial, em que eu já sei produzir diversificado e que isso é importante e que isso faz eu ficar na frente dos outros países, ora, está na hora de mudar o modelo de produção. Como é que eu vou ter um modelo de produção fordista que priorizava o cara realizar uma única etapa, o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, sem pensar, alienado? Como é que eu vou ter um modelo que priorizava produzir a mesma coisa, quantitativo, sem variedade? Não dá mais. O fordismo não se encaixa mais nas características da terceira revolução industrial. Então está na hora de mudar o modelo de produção. E a terceira revolução industrial marca o modelo chamado pós-fordismo ou toyotismo. Esse modelo chamado pós-fordismo ou toyotismo difere do modelo fordista. Esse modelo chamado pós-fordismo ou toyotismo tem essas características aqui, ó. Relembrando o fordismo, a base era você desenvolver uma produção, olha, em massa, em série, sem variedade, lembra? Segunda revolução industrial, tudo igual. Eu não sabia produzir diferente, então se era tudo igual, podia guardar com estoque. Hoje não. Hoje não pode mais ser assim. Hoje eu tenho que ter uma produção variada. Esse modelo atual é o pós-fordismo, que no Japão recebeu o nome de toyotismo, em que algumas faculdades, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma faculdade chamada UERJ, que usa o termo sistêmico flexível. Então, esse nome, sistêmico flexível, é mais local, regional, depende do lugar. Esses dois nomes são os mais abrangentes e provavelmente uma prova do Enem priorizaria esses dois nomes. Eu coloquei aqui só para você ver que ele pode chamar de um nome diferente. Ele pode, inclusive, não dar nenhum dos três nomes. Ele pode, inclusive, pedir para você assinalar o nome de acordo com uma característica. Por exemplo, pode chamar de just in time, que é uma característica do modelo pós-fordista. E já aconteceu em várias provas. Ora, esse modelo pós-fordista ou toyotista representa o modelo da terceira revolução industrial. Por que esse nome? A Toyota foi uma empresa do Japão, automobilística, Japão, que buscou descentralizar. O Japão tem pouco espaço. O espaço, por ser pouco, é muito caro. Então, para pegar a sua produção e colocar o pneu em uma área, colocar o volante em outra e depois montar o produto final. Quando ela faz isso, ela já não está pregando a concentração industrial, ela já está pregando a descentralização. Isso é chamado toyotismo. No entanto, isso amplia. O mundo amplia e copia e chama de pós-fordismo. Não falando somente da descentralização, falando de outras coisas, da forma de mão de obra, da forma de produzir. Hoje, a nível de vestibular, os nomes são vistos como sinônimo. Pós-fordismo ou toyotismo, modelo da produção industrial da terceira revolução industrial. No entanto, esse foi o nome dado pelo Japão, esse foi o nome dado pelo mundo. Esse foi dado principalmente pela desconcentração industrial. Esse fala das outras características também. Na teoria, a questão cobra com a mesma coisa, então se ela colocar um ou outro nome, você vai pensar nessa característica. Então já vimos uma. Havia necessidade, quer dizer, eu já tinha transporte, já estou em 1970, eu já tinha transporte, energia, infraestrutura que tornasse favorável a desconcentração industrial. Então, olha só, você vai montar uma indústria. Se você vai montar uma indústria, qual o melhor para você? O melhor para você, hoje, é buscar um custo baixo. Ora, mas acontece que, às vezes, buscar um custo baixo não significa que aquela área que é barata tenha o que você precisa. Então, você tenta associar as coisas, o que você precisa e o baixo custo. Você pode escolher áreas. Essa opção, o fato de você poder escolher áreas, já é diferente do fordismo. Porque no fordismo era, aqui tem energia, aqui está no escuro. Então você tinha que ficar aqui. Não tinha como você ficar olhando onde era melhor, porque só era aqui, o resto nada.
Agora não. Agora você pode olhar, aqui tem transporte, aqui tem muito mais. Só que aqui está saturado, está muito cheio. Mal dá para se deslocar. Aqui tem menor quantidade de transporte, mas aqui eu me desloco com mais facilidade, porque é mais vazio. Então você começa a pensar assim, poxa, que tal tirar as indústrias do Sudeste brasileiro, que é mais caro, mais saturado, que tem taxas mais altas, e colocar a indústria no Nordeste brasileiro, que tem um terreno mais barato, um custo mais baixo, uma mão de obra mais barata e vantagens fiscais, taxas baixas. Então, as indústrias começam a buscar lugares em que o custo é mais baixo. Os países centrais começam a pegar as suas indústrias de menor tecnologia, as suas indústrias que não necessitam de mão de obra qualificada, e colocam em países emergentes. O Brasil recebe um monte de empresas dos Estados Unidos. Eles continuam com a sede, eles continuam ficando com o capital, mas colocam a produção em outro país, que possa produzir com custo baixo e depois reexportar. Nada melhor para os Estados Unidos do que produzir no México. Está perto dele, tem um custo muito baixo e ainda está no mesmo bloco econômico, com vantagens em relação a taxas alfandegárias. Produz dentro do México e depois reexporta o produto com o nome dos Estados Unidos. Ora, ele vende o produto a nível mundial com um custo reduzido. Essa é a característica do pós-fordismo, desconcentração industrial. Desconcentração industrial, dispersão industrial, descentralização industrial ou deseconomia. Ou também chamado economia de desaglomeração. Ora, esse processo significa a indústria está busca vantagens comparativas. Ou, no lugar de buscar vantagens comparativas, você pode chamar de fatores atrativos. Ou pode chamar até fatores locacionais recentes, os novos. Então, eu vejo onde é melhor para colocar a minha empresa. Imagina que você tem agora uma indústria de base, que pega o ferro e transforma em aço. No seu caso, se o seu objetivo é pegar o ferro e transformar em aço, ora, para você é melhor ficar próximo da matéria-prima. De repente é melhor ficar próximo da matéria-prima do que de um terreno barato. Você começa a analisar onde é melhor para a sua empresa ficar. Então, em geral, as indústrias buscam o custo mais baixo. Se for uma indústria de base, ela tenta, além do custo baixo, estar próximo da matéria-prima, porque ela usa a matéria-prima, faz a elaboração da matéria-prima diretamente. Elabora a matéria-prima. E se for uma indústria de tecnologia de ponta, da terceira revolução industrial, aí a gente já comentou que para ser desenvolvida, ela precisa de mão de obra qualificada. Então, a indústria de tecnologia de ponta, ela também busca uma mão de obra qualificada. Entre o custo baixo e a mão de obra qualificada, ela vai ter que ficar com a mão de obra qualificada. Se tiver os dois, por exemplo, na Índia, a gente tem um custo baixo e a mão de obra qualificada. Por isso, muitas empresas estão indo para lá. Ainda tem o silício, que é utilizado uma matéria-prima utilizada na tecnologia de ponta. Então, eu vou buscar onde é melhor para obter o lucro. Esse modelo pós-fordista, ele não quer mais que você tenha essa produção tudo igual. Carros pretos, carros brancos. Não, produz o rosa para a mulher. Produz o carro com característica do homem. Produz diversificado. Ora, você não sabe produzir a Mônica Natal? Para que você vai vender aquela Mônica de vestidinho vermelho no Natal? Produz a Mônica Natal. Porque aí a pessoa que gosta da bonequinha Mônica, ela vai comprar a Mônica de vestidinho vermelho, a Mônica Natal, a Mônica Páscoa. Produz chocolates diferentes na Páscoa, porque a criança vai querer 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se você produz diversificado porque você já sabe produzir diversificado, você ganha o mercado consumidor. Você não precisa de todos. Você pode apenas, em alguns, ganhar a sua empresa. A produção diversificada é uma produção que não necessita da massa consumidora. Inclusive, eu não preciso mais de um governo que invista em salários altos. Claro que seria bom, mas eu agora vou estar mais direcionado a um grupo consumidor. E justamente nesse momento que se insere o pós-fordismo no mundo, cai aquele modelo de bem-estar social que a gente comentou no início da Revolução Industrial. Aquele modelo em que priorizava que o indivíduo tinha que ganhar muito porque ele tinha que comprar. Eu só sabia produzir a mesma coisa, então ele tinha que comprar a mesma
coisa. Agora não. Agora eu sei produzir a televisão mais cara para quem pode, a televisão mais barata para quem não pode, a televisão mediana. Então, se eu sei produzir diversificado, ora, você vai comprar de acordo com o que você pode. E às vezes mais do que você pode, porque eu te incentivo. Eu busco o tempo inteiro fazer você comprar o novo. O tempo inteiro eu vou jogar na mídia que seu produto está ultrapassado. Essa produção, além de ser diversificada, ela tem que ter poucos estoques. O meu objetivo é produzir e vender logo. Porque se eu produzir e guardar, não tem sentido. Ora, se eu produzir e guardar, o outro empresário vai criar um novo produto e o meu vai ficar estagnado, ultrapassado. O que adianta criar o MP3 e guardar se vai evoluir 4, 5, 6, 7 e o MP3 vai ter que baixar de preço. Então eu tenho que produzir com poucos estoques, portanto, produção limitada. Não adianta produzir o carro Palio 1.0 e Fiat e deixar esse carro estocado para vender no ano seguinte. No ano seguinte vai mudar alguma coisa. E aquele que ficou estocado vai ter que cair de preço. Então tem que ser uma produção limitada, tem que ser uma produção ajustada ao mercado consumidor, tem que ser uma produção diversificada, com poucos estoques, para atender o que o mercado consumidor quer. Se o mercado consumidor exige, eu tenho que tentar produzir. Assim eu ganho o mercado consumidor. Então muda a forma de produzir. Não é mais aquela produção em massa, é a produção diversificada. É a produção limitada, ajustada ao mercado consumidor. Só que para isso, para criar, para inovar, eu preciso de uma mão de obra que tenha investimento educacional. Eu preciso de uma mão de obra que tenha grau de instrução e, portanto, eu exijo a qualificação. Então, a qualificação da mão de obra é uma característica atual. Eu não quero mais um cara para ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro sem entender nada. Eu quero que ele pense, eu quero que ele crie, eu quero que ele me ajude. Então, eu passo a ter a exigência de qualificação. E, além disso, agora eu começo a ter mudanças nas leis trabalhistas. Porque com o avanço tecnológico, aumenta muito o desemprego. Então eu começo a ter uma flexibilidade das leis trabalhistas. O que é uma flexibilidade das leis trabalhistas? Eu começo a permitir que as empresas possam ter trabalhadores temporários. A gente não permitia isso. O cara entrava na empresa, você assinava a carteira dele e você não podia colocar a data de saída. Agora você assina a carteira por um tempo. E depois ele sai da empresa, naquele tempo, sem você ter que pagar tudo o que você pagava se fosse uma demissão. Então passa a ter flexibilidade das leis trabalhistas para fazer com que aumente o número de trabalhadores, já que o desemprego, pelo avanço da tecnologia, é muito grande. Então o pós-fordismo, ele difere do fordismo na produção, na mão de obra e na própria posição geográfica da indústria. Aqui é só para você visualizar a característica do pós-fordismo. É o novo o tempo inteiro. É criar, é inovar, é diversificar. É você buscar um mercado global. É tentar atender o mercado de maneira geral, de acordo com a sua exigência. Essa é a forma de se viver no pós-fordismo, ou toyotismo. Então, indústrias de diversos setores adotam o modelo da Toyota. Os operários interrompem a produção a qualquer momento para consertar falhas. Então, conserta-se falhas. Você não tem mais aquela coisa da produção esteira. Você consegue perceber que muitas peças vêm de outras empresas. O nome disso é terceirização. Você começa a ter a terceirização. Ou seja, você tem uma empresa e coloca outros lugares do mundo para produzir partes do seu produto final. Cada lugar produz uma parte da produção e depois você junta tudo. Quando você faz isso, cada lugar produz uma parte da produção, você tem isso daqui, Você tem toda a montagem chegando para a empresa maquiladora ou de montagem. A indústria maquiladora ou indústria de montagem finaliza o produto. E essa indústria, muitas vezes, elas representam uma fábrica global. Ou seja, ela está espalhada em vários países do mundo, realizando o que a gente chama de terceirização, contratação de terceiros. Então, eu quero produzir um carro.
Vem o pneu de um lugar, o volante de outro, a outra parte de outro e depois eu monto o produto final. Contratação de terceiros. Falar em terceirização, você pode falar tanto a nível mundial, como você pode falar de terceirização quando você tem uma empresa contratando outra. Por exemplo, no seu colégio, o serviço de faxina é de outra empresa. O serviço de cantina é de outra empresa. Então, a empresa contratou outra empresa para prestação de serviços. Isso é a terceirização. Prestador de serviços. Uma empresa contratando outra empresa. Essa é a característica. Para você não confundir, já que a gente chegou aqui, terceirização é diferente de terciarização. Olha aqui o nome, ó. Terceiro, só colocar o ozinho, contratação de terceiro. Terciarização, terciário, crescimento do setor terciário. O que é o setor terciário? É o serviço e o comércio. Lembra que tem setor primário, agricultura. Setores da economia, primário, agricultura, secundário é indústria e terciário, serviço e comércio. Atividade bancária, lojas. Então, terciarização vem crescendo, serviço e comércio. E terceirização também vem crescendo, contratação de terceiros, prestação de serviços. Mas são coisas diferenciadas, certo? Voltando aí, então, a nossa terceira revolução industrial. Já vimos que ela prega o pós-fordismo. Vimos que essa revolução industrial que prega o pós-fordismo, ela continua tendo um capitalismo monopolista. Ora, os exemplos que a gente analisou, a Ambev, a gente comentou dos bancos, isso representa coisa atual. Então, ela continua sendo monopolista. No entanto, aquilo que também já tinha aqui dentro, ó, na segunda revolução industrial, que era a base financeira, as ações, as bolsas de valores, aqui ganha uma abrangência. Então, a gente chama de capitalismo financeiro. Nada impede que aqui apareça financeiro e monopolista, e na segunda, monopolista e financeiro, porque em ambas eu tenho as duas coisas. No entanto, o monopolista é mais classificado na segunda e o financeiro é mais classificado na terceira. Capitalismo financeiro significa de ações, de títulos de crédito, de bolsas de valores. Hoje, eu trabalho muito com ações e não simplesmente com capital produtivo, capital fixo. Então, o capitalismo ganha o mercado mundial acionista, cartão de crédito, atividades que visam o capital de ações e não mais só o produtivo. Essa é a base da terceira revolução industrial. Bom, pessoal, até a próxima. Terminamos aí Revolução Industrial, Países Centrais. Agora, na nossa próxima aula, iremos trabalhar industrialização tardia, enfatizando o Brasil. Abraços.